Olá! Hoje a gente vai explorar um conjunto de fontes bem interessante que traz uma análise assim mais crítica das tensões geopolíticas recentes, né? Envolvendo Estados Unidos, Irã, Israel, Rússia. Exato. A ideia é ir um pouco além do que a gente vê normalmente na cobertura, para tentar entender melhor as dinâmicas de poder por trás, sabe? A disputa por recursos tipo petróleo e essa briga de narrativas que parece definir tudo hoje. Então, para começar, um ponto-chave que essas fontes trazem é que a situação atual, seja Israel-Palestina ou EUA-Irã, não é algo isolado. Não mesmo. Elas argumentam que isso tudo faz parte de uma disputa maior, sabe? Por hegemonia global, controle de energia, algo que esquentou bastante ali desde o fim de 2022. E detalham ações bem controversas, né? Atribuídas a Israel, ataques na Síria, Líbano, Irã, até anexação de território libanês e o que elas descrevem como um genocídio palestino acontecendo. E essa descrição, claro, se conecta a uma crítica forte que as fontes fazem à mídia ocidental. Citam até a Globo, no Brasil, Uhum. acusando de basicamente repetir a linha do Departamento de Estado americano. Nessa visão das fontes, Israel aparece sempre como vítima e o Irã como agressor. Mesmo quando as ações iranianas são descritas como, tipo, defensivas ou retaliação, né? Exatamente. É um exemplo perfeito desse choque de narrativas que você mencionou. Fica muito claro ali. E essa questão da narrativa fica super sensível quando a gente fala do programa nuclear iraniano. As fontes até relembram, né, aquela tentativa de mediação do Brasil com o Lula em 2010. Sim, para um acordo de troca de urânio. Isso. E mencionam documentos do Wikileaks que sugeririam uma sabotagem americana daquele esforço inicial. Depois veio o acordo com Obama, claro. Uhum. Mas o ponto que as fontes destacam como muito, muito revelador é o contraste. O Irã aceita inspeções da AIEA, né, a agência da ONU, Regularmente. enquanto Israel, que muitos analistas apontam como potência nuclear não declarada, bom, não permite esse mesmo tipo de vistoria internacional. Pois é. E aí, olhando o período Trump, as fontes são bem críticas àquele ataque americano às instalações nucleares iranianas. Dizem que foi mais para mídia, né? Isso, que o Irã já teria esvaziado os locais antes. Apontam como uma violação clara do direito internacional que, segundo elas, a mídia tradicional meio que ignorou. E vem isso como parte da escalada que levou à retaliação do Irã contra bases americanas. E aí, de novo, versões conflitantes sobre o sucesso disso. A disputa narrativa de novo. O Irã diz que foi sucesso e os OA minimizam. Exatamente. É a briga pela versão dos fatos o tempo todo. E nesse tabuleiro tão complexo, a Rússia também entra de forma bem explícita, segundo o material que a gente analisou. Sim, as fontes citam uma declaração forte atribuída ao ex-presidente Medvedev, Certo? indicando que, depois dos ataques americanos, o Irã não só continuaria enriquecendo urânio, falando até abertamente na possibilidade futura de armas nucleares, Nossa. mas que aliados poderiam fornecer esse tipo de arma ao Irã se as coisas continuassem esquentando. Isso levanta questões muito sérias sobre, bom, as instituições internacionais, né? A ONU, o Conselho de Segurança. Totalmente. As fontes destacam essa percepção de que essas instituições estão meio esvaziadas, citam até uma avaliação do Celso Amorim, né, assessor especial do Lula. O que ele disse? Algo como: acabou a ordem mundial, agora é cada um por si. Uma frase forte. Uau, forte mesmo. E essa frase resume bem a ideia, presente nas fontes, de uma nova desordem global, sabe, onde as regras parecem mais flexíveis. Meio parecido com as justificativas para invadir o Iraque, lá atrás. E hoje, com a internet, redes sociais, essas visões alternativas ganham ainda mais força, né? Com certeza. Amplificam essa contestação da ordem que existia. E o Brasil? Como as fontes posicionam o país nesse cenário todo? Bom, geograficamente está distante dos conflitos mais quentes. E o governo Lula buscando esse papel de mediar a paz, né? Uhum. Mas as fontes alertam para uma vulnerabilidade interna, bem específica, a exploração de petróleo na margem equatorial. Ah, sim. Aquela área enorme na costa norte com um potencial gigante. Exato. E o argumento das fontes é que interesses internos, talvez alinhados com poderes de fora, estariam facilitando essa exploração de um jeito ruim para os interesses do Brasil. Falou até em roubo dos recursos. Que coisa. É muita camada para analisar. Pois é. Em resumo, o que essas fontes mostram é um quadro de uma complexidade assim absurda.
Os conflitos que a gente vê seriam só a ponta do iceberg, né? Por baixo tem uma rede de interesses geopolíticos, luta por energia e, crucialmente, essa batalha feroz pela narrativa, pela versão dos fatos. A tal ordem mundial que a gente conhecia parece mesmo em crise profunda. Parece que sim. Dando lugar a um cenário mais fragmentado, sabe? Imprevisível e, infelizmente, mais perigoso. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar mesmo. Se as leis e as instituições internacionais estão tão frágeis e os interesses das grandes potências prevalecem tanto como essas fontes descrevem, como é que as nações que não estão nesses centros de poder podem navegar nesse cenário de cada um por si? Como proteger seus interesses e buscar caminhos para uma paz mais estável? Fica a reflexão.